A paz do Senhor a todos. Hoje nós vamos falar porque Jesus pregou aos mortos. Está lá no 1 Pedro 4:6 que diz assim: porque por isso foi pregado o Evangelho também aos mortos, para que na verdade fosse julgado segundo os homens na carne, mas vivesse segundo Deus em espírito. Então aqui há três interpretações sobre o que Pedro quer dizer com os mortos, né, nesse versículo. Então há muita coisa, muita especulação, nós não sabemos com certeza, porque a Bíblia não relata, mas há muitos versículos na Bíblia que podem referir-se sobre esse assunto. Então o primeiro, onde há uma relação entre o Evangelho pregado neste versículo, refere-se a Cristo oferecendo a salvação àqueles que viveram antes da era cristã. Então, veja bem, aqui está falando que Jesus deu oportunidade para que as pessoas que já tivessem morrido desde Adão e Eva até a ressurreição de Cristo tivessem a oportunidade para poder, ser salvas. Efésios 4:9 diz assim: ora, isto ele subiu, que é senão aquele que também desceu. Antes tinha descido às partes mais baixas da terra. No 10. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu, acima de todos os céus, para cumprir todas as coisas. A descida de Cristo, nos lugares baixos, nas terras baixas, que fala ali, tem sido interpretado em várias maneiras, como uma descida ao inferno, ou Seol, ou Hades, ou o domínio dos mortos. Então veja bem que Seol no hebraico significa sepultura e Hades no grego significa sepultura. Então nesse versículo Cristo desceu ali na sepultura, ou muitos falam no inferno, onde ele desceu à sepultura para libertar os mortos justos para a glória eterna, para eles que aceitassem a Jesus, Jesus desceu ao Hades, ou Seol, para dar a salvação aos homens bons que no passado, tinha bom conduto, boa conduta, Um bom exemplo, ele pode falar de Davi, que está até hoje na sepultura. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, 29, fala assim: varões e irmãos, sejam lícitos dizer-vos livremente acerca do patriarca Davi, que ele morreu e foi sepultado, e entre nós até hoje a sua sepultura. Não só Davi, como muitos outros, todos os profetas do passado, muitas pessoas do Velho Testamento, mas também muitos que também eram pessoas boas, que não eram temente a Deus, que não conhecia a Deus com intimidade, Então você vê que ali, muitos vão ter uma oportunidade para serem salvos, Isso é o que alguns teólogos falam, Que ele desceu ali no inferno para poder salvar aqueles que o aceitassem. A segunda, que esse versículo de 1 Pedro, do 3, do 19 ao 20, trata de Jesus pregando somente aos justos do Antigo Testamento, e fora os que nasceram, antes da ressurreição. Então aqui já fala que era só para os justos, não era para todos, era só para os justos. Isaías 42:7, para cobrir os olhos dos cegos, para abrir os olhos dos cegos, para tirar da prisão os presos e do cárcere e os que jazem nas trevas. Os que jazem nas trevas não só refere-se somente a judeus, mas a todos, os dantes, que estavam na sepultura presos, Porque antes de Jesus vir, quem recolhia todas as almas e guardava na sepultura, era o demônio, Satanás, Mas depois que Jesus, antes que ele ressuscitou, antes dele subir aos céus, ele foi pregar lá no Hades, ou no Seol, no Velho Testamento, para aqueles que eram salvos, aqueles que pregavam ali, aqueles que eram justos, não salvos, mas justos, Então essa é a segunda
a segunda descrição, né, que fala aqui, é somente para os justos, né, do antigo e até antes da ressurreição. Mateus 27, 52 diz assim: e abriram-se os sepulcros e muitos corpos de santos que dormiam foram ressuscitados, no 53, e saindo dos sepulcros depois da ressurreição dele, né, de Cristo, entraram na cidade santa, em Jerusalém, e apareceram a muitos. Aqui Mateus não diz que os mortos que ressuscitaram eram somente judeus, mas diz dos santos, né? Só esse versículo, esses dois versículos, só está no livro de Mateus e não tem mais nenhuma descrição dele. Mas podemos supor que ali estava falando todos aqueles que eram pessoas boas, né? Que eram pessoas santas, né? Porque não era só os judeus, mas todos aqueles que eram bons, né? Então, Deus veio, aqui eles dizem que Jesus veio pregar para os justos. A terceira, muitos afirmam que Pedro estava considerando que só os cristãos, onde era pregado o evangelho, queriam ser salvos e viveu, né, com Deus, e vão viver com Deus no arrebatamento. Então, aqui já fala que era só os cristãos, porque aqueles que estavam, o movimento cristão que começou depois de Jesus Cristo, né, continua até hoje, né, mas muitas igrejas cristãs, né, de várias denominações, e cada uma tem uma maneira de se expressar a sua fé, né? Mas Jesus, ele vai, aqui diz que é só os cristãos que vão subir. Paulo afirma que os mortos estão dormindo, depois o espírito do ser humano não morre, porque o espírito do ser humano não morre, né? Não importa se ele vai para a vida eterna ou se ele vai para o lago do fogo do inferno, né? Como fala ali, depois quando vem buscar a igreja, né? É só os que creem foram batizados, mas depois, no final dos tempos, então aqueles que eram bons, então vão ser julgados ali no final dos tempos, os que eram bons, aqueles que estão no livro da vida. Aqueles que não estiver vão ser jogados no lago do fogo do inferno. Mas Paulo diz assim, em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 17, não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, né, ou dos mortos, para que não vos entristeçais com os demais que não têm esperança, no 14. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também os que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. No 15, fazendo-vos, pois, pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. No 16, porque o mesmo Senhor descerá dos céus com alarido e com voz de arcanjo e com trombetas de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Então ali supõe-se que é só os cristãos da era depois de Jesus Cristo, tá? Então em Marcos também diz assim, ó. Então é para confirmar aqui. Marcos 16, quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Então ali já mostra que quando Jesus vem buscar a igreja, somente os cristãos, aqueles que crerem e são batizados, aqueles que creem em Cristo. Não vão aqueles que não foram batizados, porque eles vão ficar para a segunda chamada, vão ficar para depois, né, no julgamento final. Porque é bem claro que Paulo fala em Tessalonicenses e aqui Marcos confirma, né, que é só os cristãos. Então esse é um movimento que fala somente dos cristãos, né? O 4. Outros argumentam que Pedro estava referindo-se àqueles que estavam mortos espiritualmente, onde o evangelho foi pregado a eles, a fim de que eles pudessem renascer espiritualmente. Então, aqui é para aqueles que creem, né, que Jesus veio, né, aqueles que eram espirituais, só aqueles que eram espirituais. Nem todos são espirituais, né? Porque o ser humano, ele não consegue ficar
perfeito, né, a vida toda. Ele não tem como ser perfeito. O ser humano, ele erra, ele peca. Mas por isso que veio Jesus, para que nós pudéssemos ser salvos. Então não é só aqueles que são espiritualmente em Cristo, né? Mas são todos aqueles que creem em Cristo, né? Como está no antigo, no item anterior, né? Quando eu falei de Marcos 16. Então, é um pouquinho difícil, né? Muitas pessoas se confundem, né, com esses movimentos que há sobre por que Jesus teve que descer lá no inferno. Mas somente aqueles que estavam para o fim, né, se mantivessem em relação vigilantes, né, em relação com Deus, né, tivessem relacionados com Deus, né, sendo sóbrios, vigilantes de coração e também em amor uns com os outros. Então veja bem que aqui é só aqueles que nessa condição, que são sóbrios, né, que estão ali, não por causa de bebida, né, mas que estão ali, reconhecem que Jesus é o Salvador, são vigilantes, né, estão sempre aí se vigiando se não se faz alguma coisa errada, e também aqueles que têm amor uns com os outros, né, aí que pega muito, né, o cristão. Porque eu vejo muitas pessoas falar, né, que perdoou aquele irmão que fez algum problema, mas ele ainda fala assim, ele que não passe na minha frente. Então, não é, né, não tem amor uns com os outros, ele tem amor só a ele. E 1 Pedro 4,8 fala assim, mas, sobretudo, tende ardente caridade, o amor uns para com os outros, porque a caridade, o amor, né, cobrirá a multidão dos pecados. No 9, sendo hospitaleiros uns para com os outros, sem murmuração. Então, esses são aqueles que são pessoas tementes. Somente alguns que se enquadram nessa condição, não? Porque nós somos falhos, mas infelizmente a carne é falha, porque a carne milita contra o espírito, né? Não é? Que fala lá em Gálatas, né? Gálatas 5. Então, nós somos falhos, mas Jesus veio para cobrir nossas falhas quando nós cremos em Ele e nos arrependemos. Não tem ninguém que vai viver a vida toda sendo espiritualmente. Não, nós erramos, mas Jesus deu a condição de nós nos arrependermos para podermos sermos salvos, né? Antes da sua vinda, ou antes da nossa morte, né? Porque depois que morreu, depois que a carne morreu, o espírito dorme, então não tem mais como fazer mais nada, né? Não tem como fazer mais nada, tem que se aguardar se vai ser levado na primeira passagem que Cristo vinha aqui na Terra, né? Buscar aqueles que são salvos, né? Ou se vai passar depois do julgamento final. Temos duas oportunidades, né? Que Deus dá para todos, né? Mas nós devemos ser vigilantes, né? Porque se nós nos arrependemos do mal que nós fizemos, nós vamos para a glória. Então, para terminar aqui em Mateus 24:13, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Então, nós temos que perseverar até o fim, né? Mesmo que nós erramos, nós nos arrependemos e não cometemos mais o mesmo erro. Porque quando nós cometemos o mesmo erro, é porque nós não estamos arrependidos de verdade. Nós estamos arrependidos só de boca e não de coração. Amém? Então, isso são as três correntes, né, que aí estão falando sobre o que Pedro falou lá no livro, né, no livro de 1 Pedro, né? Então você vê que Pedro, quando ele falou sobre isso, né, ele não deu mais detalhes, né? E a Bíblia, ela tem resposta para tudo, né? Então há diferentes interpretações, mas o que importa é aqueles que vão ser salvos, porque aqueles que não forem salvos vão ficar ardendo no lago do fogo eternamente. Amém? Deus abençoe a todos, né? Não esqueça de deixar seu likezinho aí, não esqueça de compartilhar com seus amigos, e você que não é inscrito, inscreva-se. E se quiser ver as séries completas, vai no playlist do meu canal, que você vai encontrar as séries completas,
né, de todos os versículos que eu já fiz sobre, né, Jesus Cristo e sobre o Evangelho. Né? Deus abençoe a todos, até uma próxima.